Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Vamos dar sequência a nossos estudos e hoje nós vamos ver qual a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Eu escolhi uma frase para, digamos assim, marcar essa nossa aula, que é: direitos fundamentais são os direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado. Uma frase do Ingo Sarlet. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando até agora o que são direitos humanos. Vimos alguns documentos históricos que tratam de direitos humanos, a Declaração de Virgínia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, são documentos internacionais que contemplam direitos humanos. Claro, como eu disse para vocês, esses direitos humanos a partir de duas teorias. Uma teoria tradicional, que contempla os direitos humanos como produtos naturais da essência dos seres humanos, e uma teoria crítica, que trata os direitos humanos como produtos culturais, como resultados provisórios de processos de luta. Para a aula de hoje, pouco importa qual a teoria que nós adotemos. Por quê? Porque a distinção que tem sido feita entre direitos fundamentais e direitos humanos não leva em consideração qual o fundamento para os direitos humanos. Claro, aqui é bom um alerta, tá? Nem sempre fica tão clara a distinção entre um termo e outro. Por que isso? Porque os autores, muitas vezes, acabam adotando nomenclaturas ou expressões próprias para tratar do tema. Então, alguns autores vão usar direitos do homem, outros vão usar direitos humanos, outros direitos fundamentais. Muitas vezes, direitos humanos fundamentais. Então, há uma confusão, digamos assim, com relação às expressões utilizadas para tratar do tema. Mas me parece extremamente importante que ocorra essa distinção, que ocorra essa separação, para que nós possamos aprofundar os nossos estudos e, a partir daí, fazer a distinção entre um rol de direitos e outro rol de direitos. Vamos lá, então. Qual seria a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais? A maioria dos autores vai fazer a seguinte distinção: como direitos humanos devem ser considerados aquelas reivindicações de perene respeito e certas posições essenciais ao homem. São direitos postulados em bases justnaturalistas ou em documentos estar previsto numa ordem jurídica em particular. Então, são direitos que possuem como fundamento não determinada lei ou determinada Constituição, certo? Então, ele pode estar previsto num documento internacional, são maior. Então, esses seriam os direitos humanos. Se nós pegarmos, então, todas as declarações que estudamos até direitos do homem e do cidadão, direitos humanos. A Declaração dos Direitos Fundamentais, a Declaração dos Direitos Humanos, também sempre direitos humanos. Essa abstração maior seria a característica dos direitos humanos. Por outro lado, os direitos fundamentais seriam aqueles direitos que já foram reconhecidos e contemplados na ordem interna de determinado país. Então, por exemplo, se nós pegarmos a nossa Constituição de 88, tudo o que nela consta seriam direitos fundamentais, ou seja, seriam direitos humanos previstos em outros documentos internacionais ou em algumas reivindicações filosóficas que o legislador constituinte teria colocado no texto constitucional brasileiro. Isso é bem interessante, porque os direitos humanos eles não teriam fronteiras. Os direitos humanos eles teriam uma amplitude um pouco maior. Eles tenderiam à universalidade, tenderiam a ser, como fundamento para todos os seres humanos. Já os direitos fundamentais teriam limites territoriais, porque eles dependem de estar contemplados em textos constitucionais ou textos legais de determinados países. Isso é interessante, então. Todo direito fundamental também é um direito humano, mas nem todo direito humano seria um direito fundamental a partir dessa posição. O interessante dessa distinção é que alguns direitos
né, podem ter vigência diferenciada de um país para outro. Vejam que interessante. A Constituição brasileira traz o direito ao meio ambiente equilibrado. Esse é um direito fundamental. Então, meio ambiente equilibrado para presente e futuras gerações seria um direito fundamental. Por quê? Porque está previsto na Constituição brasileira. Também é um direito humano, lógico. Nós temos tratados internacionais que tratam do direito ao meio ambiente, desde 1962 em Estocolmo. Então, seria as duas coisas, direito humano e direito fundamental. Por outro lado, outras constituições optam por um tratamento diferenciado. Por exemplo, a Constituição do Equador trata da Pachamama, da Mãe Terra, e protege o meio ambiente a partir de uma nova premissa, a partir da premissa de que a própria natureza é titular de direitos. Então vejam, é o mesmo direito humano, né, ao meio ambiente, à inter-relação entre os seres humanos e o ambiente, só que um trato totalmente diferenciado, mais adequado à realidade histórica e ao contexto do Equador. O importante seria que essas duas, digamos, previsões, esses dois ordenamentos, pudessem dialogar. Por quê? Esse diálogo entre direitos fundamentais tende a facilitar a compreensão do direito humano, aquele que deve ser universalizável. Como nós já vimos, isso de direito humano universal acaba sendo ou acaba trazendo algumas dificuldades, porque muitas vezes esse direito humano não está de acordo com o contexto no qual vivem as pessoas. O fato do direito humano ao meio ambiente equilibrado, por exemplo, é bem interessante, porque para os brasileiros nós estamos satisfeitos com esse conceito, mas já os equatorianos entenderam que esse conceito é insuficiente, ou seja, que é necessário buscar uma nova concepção que contemple a própria natureza como titular de direitos, que é o conceito de Pachamama. O importante é o diálogo entre essas duas vertentes, essas duas teorias, essas duas posições. Agora, é bem interessante também o fato de que, muitas vezes, os direitos humanos caminham numa velocidade maior do que os direitos fundamentais. Porque, muitas vezes, alguns direitos são contemplados em instrumentos internacionais, são contemplados a partir de processos de luta desenvolvidos em âmbito mundial e depois, gradativamente, vão sendo incorporados nos ordenamentos jurídicos locais. O fato é que, enquanto esse direito não for incorporado num ordenamento local, ele deveria ser tido, por essa separação, por essa teoria, como um direito humano. E a partir do momento que ele é incorporado no texto constitucional ou no texto normativo de determinado país, passaria a ser um direito fundamental. Na prática, qual que é o grande processo? É usar os direitos humanos como estopim, como, digamos, para motivação, para que nós possamos lutar para que esses direitos humanos sejam contemplados no ordenamento jurídico de cada país. No caso do Brasil, vários instrumentos internacionais já foram incorporados. É bem interessante que alguns que não são tidos ou não eram tidos como direitos humanos, hoje já são contemplados como direitos fundamentais, já são contemplados como direitos fundamentais. A pessoa com deficiência, por exemplo, no Brasil, ela era tida como uma pessoa sem capacidade, uma pessoa incapaz. A partir de um tratado internacional que reconhece capacidade para essas pessoas, o Brasil também incorporou isso no seu texto, no seu ordenamento jurídico, e a partir de então, a pessoa com deficiência passou a ser considerada também uma pessoa capaz. Claro, com uma capacidade, muitas vezes, reduzida ou, digamos, relativizada, mas ela passa a ter capacidade. De qualquer forma, os dois âmbitos, os dois espectros, ou seja, os dois conceitos, são aptos para motivar defesas pelo direito do cidadão, pelo direito do ser humano. Pode ser de forma mais abstrata ou de forma mais concreta. Claro que para uma ação judicial ou para uma medida mais concreta, mais efetiva, o fato de um direito humano estar contemplado no ordenamento jurídico torna a tarefa mais fácil. Porque se eu tenho um direito humano à vida, e esse direito humano à vida
é contemplado no texto constitucional do país como um direito fundamental também, digamos que a força é ainda maior e a possibilidade de usar esse direito ou essa previsão legal ou constitucional para impor determinada obrigação acaba sendo mais fácil. O importante é que nós não nos deixemos iludir. Por quê? Nós temos que cada vez mais buscar mecanismos para que esses direitos humanos sejam incorporados nos textos constitucionais. E a modernidade traz vários desafios. Nós já entramos no âmbito do biodireito, da biopolítica, do biopoder, no qual algumas experiências trazem novos desafios. Por quê? A tecnologia está muito ágil e muitas vezes o direito não consegue acompanhar a tecnologia. Nós já estamos na fase da manipulação genética, e é importante que nós possamos colocar limites a essa manipulação, a essas novas tecnologias, com fundamento em direitos humanos e gradativamente ir incorporando essas normas na legislação pátria, na Constituição pátria, ou seja, no ordenamento jurídico pátrio, para que nós possamos, além de ter a previsão como direito humano, também tenhamos a previsão como direito fundamental. Mais do que nunca, lutemos por direitos humanos e lutemos por direitos fundamentais. Ou, até mais, para que os direitos humanos sejam todos eles incorporados no texto constitucional ou no texto normativo ou no texto legal do nosso país, para que possamos, além de ter direitos humanos, também direitos fundamentais. Muito obrigado e até a próxima aula.